Bom dia, sejam todos bem-vindos. No Meu Aconchego de hoje nós vamos ver móveis planejados, o que mais eles têm a nos oferecer. Os móveis planejados são de fundamental importância no projeto. É com ele que a gente vai determinar o que é que o cliente tem e como é que esses produtos vão ficar no projeto. E claro, os papéis de parede sempre são coringa na decoração. O legal de papel de parede é que as suas reuniões rápidas, aquele aniversário que apareceu, aquele almoço que você vai dar, você pode transformar completamente a sua casa, transformar o lavabo, a sala e tudo se transforma com papel de parede. E quando falamos de conforto, você sabe a diferença entre um colchão macio e um colchão mole? No colchão macio você sente o conforto, você se sente abraçada, você se sente nas nuvens. E no colchão mole não, um colchão mole é aquele colchão que não suporta bem o seu peso, que não acomoda bem sua coluna. E aí sim, esse colchão vai te dar problema. E com muito carinho vamos te apresentar uma decoração pet. Na parte dos consultórios a gente usou um piso vinílico. E é um piso vinílico que ele é apropriado para receber a acidez da urina do cachorro. Tudo isso agora no Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor. E estamos no ar, aqui na Bahia e em Sergipe. E claro, para todo o Brasil através das nossas redes sociais. Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, onde você vai poder conferir esta programação e várias outras. E nos acompanha também no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. Vamos ver agora o que os móveis planejados ainda podem agregar aos nossos projetos. Como o Meu Aconchego é um programa para trazer esclarecimento a vocês que estão em casa, além de dicas, tendências, estamos aqui, eu, Andréia, para poder falar sobre móveis planejados. Ainda é um item na decoração que as pessoas têm dúvidas. Os móveis planejados são de fundamental importância no projeto. É com ele que a gente vai determinar o que é que o cliente tem e como é que esses produtos vão ficar no projeto. Onde é que vai ficar um equipamento de som, onde vai ficar uma airfry, enfim, todos os produtos, os clientes têm que passar isso pra gente, qual é a demanda, a gente em mãos com todos esses equipamentos, a gente vai montar o projeto para que tudo caiba certinho, no tamanho certinho. Essa é a grande importância do móvel planejado. André, é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas têm dúvidas. Acham que os móveis planejados entram depois que a obra está concluída. Não. E ele deve entrar no início da obra, justamente para o projeto técnico de elétrica casar certinho com as necessidades de eletrodomésticos, né? De várias peças que já são do cliente, que a gente precisa acoplar ela ao projeto, para que elas possam ter o seu espaço definido. Isso, a gente costuma até falar pro cliente que assim, a gente manda uma listinha pro cliente dizer o que é que ele tem na casa e o que é que ele sonha em ter. Porque às vezes ele vai usar a mesma geladeira que ele já tem no apartamento anterior, mas ele sonha que daqui a um ano ele vai comprar uma geladeira maior. Então a gente precisa saber qual é esse equipamento, porque a gente vai fazer um projeto em cima de um produto que é o sonho do cliente. Exatamente. E não em cima do que ele tem hoje. Porque quando ele for trocar, vai caber? Além dos tamanhos, né, das peças, tem também a parte da elétrica, né? Sim. Não é que a gente vai colocar uma quantidade de elétrica reduzida, mas o quadro de energia do apartamento ele tem que suportar a carga elétrica de todos os eletrodomésticos que você vai utilizar. Portanto, a gente vai colocar algumas tomadas a mais, mas o tanto necessário. Exatamente, exatamente. Você tem equipamentos que têm uma demanda muito maior de energia. Então são equipamentos que são à base de serpentina e que aquilo vai puxar mais energia. E se a gente não sabe disso na hora do projeto, a gente não tem uma previsão de tomada e um nicho, um local específico para poder guardar aquele equipamento. Então tudo tem que ser passado. Antes, eu acho que a primeira parte do projeto é o cliente passar quais são as demandas. Depois que o cliente passa quais são as demandas, aí começa a parte da gente de começar a projetar pensando em guardar tudo que o cliente tem. Tem cliente que tem um monte de coisa e que a gente tem que estar se virando para poder guardar. Tem cliente que já não tem uma quantidade muito grande, mas a nossa função ali é pegar o que o cliente tem e tentar botar tudo guardadinho, tudo bonitinho. E é por esse motivo que os móveis planejados faz toda a diferença.
tanto nos tamanhos das peças que você vai poder armazenar, quanto na elétrica, para poder ficar escondida também, né? Não ficar mostra. Isso, porque não tem coisa pior do que você fazer um móvel de sala e o fio ficar aparecendo. Ou você colocar uma fita de LED atrás de um painel, como a gente tem até aqui a fita de LED atrás do painel, e não pensar onde é que vai estar o reator. Porque a fita de LED, ela precisa de um reator. Então, quando a gente vai fazer o projeto do móvel planejado, a gente tem que prever um lugar onde você vai guardar esse reator. Porque esse reator tem que ficar num lugar de fácil acesso. Porque o que queima é o reator e não a fita. Isso fora as especificações técnicas. Nessa estante, por exemplo, você tem uma prateleira longa, mas ela tem Ela é mais espessa. Ela é mais espessa, exatamente. E se ela fosse com uma especificação de 18 milímetros, por exemplo, né? Ou de 1.8, 25. Até de 25 não ia aguentar. Não ia aguentar. Ela com o tempo ela ia ceder todinha. E aí você vê um monte de prateleira que fica toda em balanço, como tá essa daqui. Quando você começa a botar equipamento, ela começa a ficar envergadinha. Aí você não sabe o porquê que ela tá envergando. Acha que é a empresa que vacilou, né? Não, foi erro de projeto. Exatamente. Então todos os projetos eles têm que ser pensados, analisados. É por isso a importância do planejado. E o planejado é um item caro, né, André? E isso é um item caro. E que se não for muito bem estudado, você vai pagar caro e não vai ter um resultado tão bom. Exatamente. E por que ele é caro? Ele é caro porque ele faz a maior parte do seu apartamento, praticamente monta o seu apartamento inteiro só para você entrar com os móveis soltos, e você também tem que buscar qualidade. Na verdade eles são caros porque são produtos que você tem um valor agregado muito grande junto a ele. Então você vai pagar você vai ter um custo mais alto, sim, mas você vai ter um produto muito bom. Então, se você faz um móvel com um marceneiro, às vezes você não tem um fitamento de borda tão bom, quanto que ele começa a soltar, ele vai descolando, coisa que se você vai para uma fábrica, você tem uma qualidade melhor, ele tem um maquinário mais especializado. E tem também, André, um item que eu tenho sempre comentado aqui no programa, quando eu estou falando sobre móveis planejados, que são as ferragens. É muito importante a gente ter atenção a isso, Sim. Principalmente que a gente está em uma área de muito salitre. Sim, com certeza. E a maior parte dos marceneiros, eles não te dão garantia de ferragem. Então você compra um produto com a marcenaria e um ano depois você já começa a ver que você tem ferragem oxidando. E você, quando compra um produto numa loja especializada, você já tem uma garantia praticamente vitalícia. É o das acesso, peças. né? O acesso é que é mais complicado, né? Porque essas ferragens, elas vêm direto para as indústrias. Sim. Né? Elas não vêm para distribuidores menores. Então, eles realmente não têm esse acesso. André, muito obrigada por estar aqui, por apresentar esse lindo projeto aqui pra gente. Obrigado vocês. Obrigado vocês. Agradeço a você que está em casa. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Belier Comfort. A evolução da boutique de colchões. Venha viver esta experiência. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Já há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Fonseca Shopping. Você sempre à frente. E vamos ver agora como os papéis de parede transformam os ambientes, sendo um coringa na decoração. E estou aqui naquele bate-papo descontraído, como sempre, hoje aqui com a minha amiga Simone, falando sobre dicas e tendências dos papéis de parede, como você pode ter ele como peça-chave na sua decoração, não é isso, Simone? Olha, falar de papel de parede tem tanta coisa pra gente dizer.
O preço do papel de parede varia de forma das características dele, né? Se ele tem mais cores, se ele tem relevo, se ele tem brilho. Quanto mais características, isso é que vai interferir no preço. Mas o legal de papel de parede é que as suas reuniões rápidas, aquele aniversário que apareceu, aquele almoço que você vai dar, você pode transformar completamente a sua casa, transformar o lavabo, a sala e tudo se transforma com papel de parede. Muito rápido, não é isso? Porque antigamente tinha a questão da cola, do cheiro. Você estava até comentando sobre isso. Exato. Antes, você aplicava o papel de parede e tinha que esperar 2 dias, tinha que deixar a janela aberta para entrar um ar. Hoje em dia tá tudo muito mais simples. A cola é a base d'água, então não tem mais cheiro. Ele terminou de aplicar, você já pode entrar, já pode dormir, é super tranquilo. Só que isso interfere, por ser uma cola à base d'água, em aplicação em alguns ambientes que tenham vapor. Por exemplo, eu tenho muita solicitação de clientes querendo transformar o banheiro. Se é um lavabo, tá ok. Mas se é banheiro mesmo, porque tem chuveiro, um banho quente, aquele vapor vai descolar o papel. E aí, tenho certeza que você também, os clientes perguntam, mas eu vi na internet. Perguntam, exatamente. Porque hoje todo mundo fica na internet, né? Ali não é papel, ali é adesivo. Então você vai ver que tem uma textura mais plastificada, tem um certo brilho. O que é diferente, tá? E comprar pela internet nem sempre é viável, a depender da especificação do produto. Porque você não tá vendo, não está tocando. E tem produtos, como os tecidos, por exemplo, pra me escolher tecido, eu só sei fazer isso pessoalmente. Tocando, sentindo, para poder explicar ao cliente as especificações. Assim também são os papéis de parede. Inclusive, uma das coisas muito importantes para a gente considerar é o lote, porque você compra um rolo ou 2 rolos e na hora da aplicação falta. Quando você for pedir aquele rolo complementar, a gente tem a obrigação de fornecer para você exatamente o mesmo lote, porque cada lote tem uma partida de tonalidade diferente, tem uma partida de cor diferente. E se a gente não atentar para isso, fica uma coisa grosseira, parece uma emenda mesmo na sua parede. Olha como os papéis de parede, eles são versáteis, né? Podem decorar de forma muito prática os nossos ambientes. Agora tem que ter todo o cuidado. O cuidado vem da instalação, a escolha principalmente dos papéis, né? Onde eles serão aplicados, como Simone aqui falou. E tem valores para todos os bolsos. Sim, olha, dependendo da sua necessidade, da situação, tem papel que vai encaixar perfeitamente no seu orçamento. Desde aquele papel que a sua empresa está fazendo uma feira, para demonstração dos seus produtos você precisa de um cenário mais elegante, mas aquela feira são só 7 dias, o papel simples, num custo bem baixo, vai atender todas as suas necessidades. Mas ao mesmo tempo é um hotel, você quer aquele papel para forrar todo o corredor, todo mundo passando com mala, passando a mão, crianças, precisa durar 7 anos ou mais, precisa ser muito fácil de limpar e de higienizar também temos. Todas as situações. Sabe o que você me lembrou agora? Eu sempre comento com os clientes quando eu tenho um cliente que está com um orçamento mais reduzido, mas ele quer deixar o apartamento dele bem bacana. Então ele, Bruno, eu tinha tanta vontade de ter a mica, né? Que é um papel de parede com as pedras cristalizadas, mas é um papel de parede que tem um valor elevado, né? Ele faz jus, claro. Tem um valor agregado, né? Maior. Isso, aí calma, a gente tem outras soluções. Nós temos a irmã da mica, mas não é a prima, tá? É um papel de parede que lembra, que tenha o mesmo alto relevo. O que eu tô querendo falar com isso é que quando você tá em uma loja que tem um leque de produtos diversificados para te oferecer, a gente tem como captar os preços buscando o que você ainda deseja ter. Olha, o papel mica é um grande coringa, é um papel que já está no mercado há muito tempo. Não sai de moda, Não né? sai de moda, é exatamente isso. Ele é temporal, ele continua lindo, ele é bonito sozinho, se você der uma incrementada na iluminação. Ao mesmo tempo, ele é uma excelente opção como cenário de uma obra de arte, de uma escultura. Ele só enobrece, de todas as formas, ele vai elevar muito a beleza do seu ambiente. E como você falou, tem a mica e tem o tipo mica. Temos para todos os bolsos. Sabe o que você me lembrou agora também, Simone? É que tá em tendência os grandes formatos, as estampas com grandes formatos. Exato, é aí que entram os painéis. A diferença do papel para o painel é que no papel você vai ver uma repetição de desenhos. E no painel é uma coisa única. Pode ser uma foto, pode ser um desenho abstrato, pode ser qualquer coisa sem repetição.
E esses painéis, eles vão se adaptar perfeitamente a qualquer tamanho de parede. Então, desde uma cabeceira de cama até um quarto inteiro ou até dando a volta no seu lavabo inteiro, sem repetir o desenho, isso é painel. E realmente fica muito incrível. Faz uma diferença enorme, não é? Sim, porque dá uma personalização e se a gente parar para pensar, você tem que ter uma proporção, você tem que se preocupar com essa proporção quando você está trabalhando com papel, porque, por exemplo, se os desenhos são desenhos pequenos, o desenho de mais ou menos 5 a 10 centímetros, e você coloca num paredão grande, de largura, de 4, 5 metros, aquilo vai se repetir tanto que vai parecer um monte de selo. Ele desvaloriza. E vai ficar cansativo também, exatamente, né? Para quem está olhando. Quanto mais repetição, mais simples vai ficar o resultado. Então, esses formatos grandes ficam muito mais elegantes. Mas também a gente precisa considerar qual é a proximidade que você vai ter do papel. Por exemplo, você gosta sim de desenhos menores, de desenhos mais delicados? Vamos trabalhar no lavabo? Por quê? Porque você vai passar pelo papel a uma distância de 40, 50 centímetros, 1 metro no máximo. Mas se eu coloco um desenho pequeno atrás de uma cabeceira de cama, poxa, uma cama normalmente tem 2 metros. Você está parado na frente da cama, você vai ver aquele papel a pelo menos 2,5 metros de distância. Tudo vai diminuir. Então, o tamanho dos desenhos também é importante ser considerado aonde você vai colocar, a que distância o papel vai ficar dos seus olhos. Muito obrigada, por essas explicações técnicas. É sempre bom te ter aqui no programa, trazendo conhecimento a vocês que estão em casa. Espero que tenham gostado. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Agora que todo mundo está cada vez mais dentro de casa, precisamos de uma mudança. Chegou a hora de você renovar seu lar. A Têxtil Tecidos pode contribuir nesse novo momento na sua vida. Temos um mix incrível de estampas, cores e texturas para inovar com seu estilo. Pensou em tecidos, roupa de cama, almofadas, papéis de parede, cortinas e persianas? Vem pra Têxtil. Têxtil Tecidos, Alameda das Espatódias, 161. Se liga em nossas redes sociais e confira nossas novidades. Têxtil, vem colorir a vida. Simples assim. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Falando de conforto, estamos aqui para te ensinar como escolher um colchão ideal para a sua casa. Um colchão macio ou um colchão mole, você sabe a diferença? Gente, para falar de conforto, não teria um lugar melhor do que estar aqui nesse colchão maravilhoso, falando para vocês a diferença entre um colchão macio e um colchão mole, né? Isso, viu, né? Pronto, você já foi no ponto certo aí, né? A diferença básica, né? Sem entrar em questões técnicas de um colchão macio para um colchão mole, é que no colchão macio você sempre tem o conforto. Você se sente abraçada, você se sente nas nuvens. E no colchão mole, não. Um colchão mole é aquele colchão que não suporta bem o seu peso, que não acomoda bem sua coluna. E aí sim, esse colchão vai te dar problema. O segredo está basicamente onde? Bem, vamos lá. Primeiro, tem uma razão de ser essa confusão entre colchão macio, dá problema na coluna. Porque durante muito tempo a gente comercializou aqui no Brasil apenas colchões de espuma. E a espuma era responsável por suportar e por confortar. Hoje não. Hoje a gente tem uma grande gama de colchões no mercado de colchões de mola, aonde quem vai suportar o seu peso é a estrutura de mola, tá? E acima disso nós temos hoje vários tipos de camada de conforto, mais alta tecnologia, que vai te dar sensações diferentes de conforto, desde o firme até o super macio, como o pessoal fala, o super plush.
Hoje aqui nós estamos num super plush, que é demais, né? Nossa, delícia, dá vontade de levar pra casa. Leva, a gente Muito entrega gostoso. amanhã mesmo. Já posso levar, né? Tranquilo. Isso aqui é o quê? Uma mola ensacada? Na verdade, esse colchão ele tem uma estrutura de molas ensacadas. Eu, preferencialmente, gosto mais das molas ensacadas, porque elas garantem o melhor sono, porque não existe balanço, entendeu? Existem outras molas de mercado aí, que hoje são molas de fio contínuos, né, molas mais estruturadas, mas que não, a grande maioria das pessoas não precisa desse tipo de suporte. Só aquelas pessoas que têm um sobrepeso, acima de 140 quilos, né? Abaixo disso, a mola ensacada atende muito bem e ela vai lhe dar esse conforto, né, de não haver balanço, porque realmente o balanço tem pessoas que são extremamente sensíveis ao balanço e é desconfortável, que isso faz você ao longo da noite ter pequenos despertar. E aí isso vai te dar uma noite de sono não muito agradável, né? Você ficar acordando toda hora não é uma coisa muito legal. E as pessoas ainda têm muita dificuldade em identificar isso, né? Sim, porque agora se você tem essa estrutura de mola que vai suportar bem teu peso, aí é uma questão de gosto, de sensorial e de quebra de paradigma também, viu, Bruna? Porque muitas vezes a gente encontra clientes que dizem, não, porque eu só quero colchão firme e tal. E a gente experimente, né? Se permita experimentar algo novo. E aí, na hora que eles migram para um colchão plush ou super plush, com uma boa estrutura de suporte, ficam todos encantados e nunca mais volta a ter um colchão firme ou intermediário. I'm a phoenix in the water, a fish that's learned to fly, and I've always been a daughter, but feathers are meant for the sky. E as pessoas que têm problemas de coluna? Porque hoje em dia todo mundo tem problemas de coluna. Se ela tiver um colchão que tem um bom suporte, melhor ainda se ela tiver uma camada de conforto diferenciada, porque aí não vai criar tensão nem na coluna, nem nas hérnias, né? Que geralmente quem tem hérnia e dorme no colchão muito firme, ele acorda inclusive dolorido, porque gera muita pressão. São estudos feitos, né? Isso, aqui a gente não tem um instituto que trabalhe direto com isso, que homologue, mas quando a gente parte para os Estados Unidos, para a Europa, existem vários institutos que pesquisam muito sobre isso e que dizem que o melhor conforto, independente de você ter problema ou não na coluna, é do colchão de intermediário para macio e nunca o firme. O firme sempre é condenado, né? Porque quanto mais firme, mais pressão vai fazer sobre a coluna, sobre a hérnia, sobre os músculos, né? Tudo isso. Então, e a gente tem, Bruna, é impressionante. E a melhor prova disso é o feedback que a gente tem. A gente está há 10 anos no mercado e as pessoas que nunca esquecem aonde comprou o colchão e que voltam para comprar conosco o colchão são aquelas pessoas que compraram esses colchões macios, super plush e que dizem, nossa, nunca mais. A maior parte, então, são dos colchões macios. Maior parte. E só tem uma queixa, e que eu sempre brinco, o problema é que você vai ficar viciado, aí na hora que você vai para uma outra casa, sabe aquela história de você estranhar a cama? Estranha, porque aí você vai entrar num colchão que é um colchão meio padrãozão de mercado, mas intermediário, firme, e aí você vai sentir a falta daquele abraço, porque realmente é uma sensação de nuvem, uma sensação de abraço, quando você tem um colchão com boas camadas de conforto. Ô, delícia! Tá vendo vocês que estão aí em casa? Vocês podem sim ter um colchão maravilhoso como esse, gostoso, macio. E sim, procurar sempre uma orientação, tanto do seu profissional, quanto na loja também, que tem pessoas, né, especializadas, todas para poder trazer esse conhecimento para vocês, da diferença de um colchão macio para um colchão mole e comprar o colchão certo. E entrega o quanto esse para você? Você me entrega logo, então, preciso urgente dele. Adorei. Um beijo grande, fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. A Bellier traz para Salvador o conceito de Comfort Care. Soluções de conforto que atendem a todos os nossos sentidos. Produtos exclusivos, alta tecnologia e uma consultoria para criar soluções sob medida. Bellier Comfort, cama e colchões, marca própria e importados. Além de acessórios que complementam a sensação de bem-estar e uma boa noite de sono. Então, se você preza pelo conforto acima de tudo, venha viver a experiência Bellier. Alameda das Espatódias, número 231.
Meu Aconchego. Oferecimento Eviva. Exclusividade na essência. Sofisticação, pontualidade, tecnologia e tradição. Dona Resolve. A solução perfeita em limpeza e facilidades para seu imóvel. Breton. Sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. E no Projetando Sua Casa de hoje, nós vamos conhecer ambientes especiais, projetos diferenciados, espaços pets. E hoje viemos visitar um ambiente comercial que passou a fazer parte da vida de muitos brasileiros, com muito mais intensidade, não é isso, Bela? Exatamente. Muitas famílias já amavam seus pets e sempre queriam que eles fizessem parte da família. E depois da pandemia, houve uma procura muito grande. As pessoas começaram a se sentir só. Então, muitos idosos, crianças começaram a pedir mais aos pais. E com isso, a gente não poderia deixar de projetar um espaço especialmente para eles. Com isso, as creches, as clínicas, tudo voltado ao mundo pet, veio com uma demanda muito grande. Exatamente. Com todo mundo em casa, com todo mundo precisando, assim, até do seu cão mais limpo em casa, na cama, no sofá. Então, realmente, a procura para esse estabelecimento comercial aumentou significativamente. E provavelmente as especificações técnicas para se montar um projeto comercial voltado ao mundo pet, ela é muito específica. Sim, para a gente fazer realmente um projeto bem feito, a gente precisa associar toda a parte de programação visual, uso das cores, tanto para os humanos e para os pets, né? A gente também se preocupa com a parte de legislação técnica, alturas, os materiais, não é qualquer material que a gente pode usar, é um material que ele precisa estar preparado para tudo, né? É água, urina, a comida, os pelos, é muito pelo, então tem que ser um material prático, né? Que não fique degradado rapidamente. Eu observei que você usou um mármore aqui. Isso, toda a parte de área social a gente usou um mármore levilhado. Ele tem os veios, então ele disfarça bem, né? Assim, a quantidade de pelo, uma urina, se não tiver um funcionário para poder fazer uma limpeza na hora, isso ajuda bastante. E na parte dos consultórios a gente usou um piso vinílico. E é um piso vinílico que ele é apropriado para receber a acidez da urina do cachorro. E nessa sequência de materiais específicos, você também trouxe um apelo conceitual. Exatamente. A gente está aqui agora num consultório conceito, né, que a gente quis trazer ele um cubo rosa monocromático, que ele traz a cor da marca. Então a gente trouxe a marca para reforçar nesse consultório. Então, toda a parte curva da logo da Vila Cane, os móveis são curvos, cuidado com o tecido, a gente usou nos puffs que os cachorros sobem para poder serem examinados, a gente usou corino, também na mesma cor rosa. Houve uma preocupação grande com a mesa de atendimento, né? Que a mesa de atendimento, a padrão, ela é de inox, fria e ela é instável. Então a gente criou uma parte de escada de granito, reforçando que o material é ótimo para limpeza e é uma escada que fica estável. Então, assim, é uma segurança para o cão e uma segurança para o veterinário também. E um conforto para o animal, né? Um conforto para o animal. Não é um material frio, né? E então realmente a gente se preocupou com o bem-estar do animal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi preparado com muito carinho e eu já estou morrendo de saudade de vocês. E claro, vale a pena lembrar, acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, onde você vai poder conferir toda a nossa programação. E nos acompanha também nas nossas redes sociais e Instagram, Meu Aconchego Bahia. Te aguarda aqui ligadinho na tela da Band no próximo sábado às 10h30 da manhã com Meu Aconchego. Beijo grande e excelente final de semana.